Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos e neste vídeo eu vou tentar explicar os elementos paranormais. Basicamente, para quem não sabe, os elementos paranormais são aqueles elementos lá das Ilhas Mágicas. O maior e o menor, monstros que você consegue nas ilhas normais de dia e os monstros que você consegue só de noite nas ilhas espelhadas. Esse papinho aí. Mas eu vou tentar explicar os elementos que tem algumas coisas até interessantes para a gente analisar. Então, se você gostar do vídeo ou já está gostando, já deixa um like e se puder se inscreva também, se você gostar, né, do canal. Eu não posto vídeo com frequência, o short, mas seria legal vocês darem uma forcinha pra mim. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A existência da cabrionete é definida por uma ironia cruel. Apesar de seu status como elemental de controle, este paranormal está convencido de que seu destino não é seu para escolher. Este é um pedaço da biografia da cabrionete, que é o paranormal do elemento controle. E bom, resumindo a biografia dela, é dito o seguinte: a cabrionete maior, ela pensa que seu destino não é ela que decide. Não é ela que decide suas ações e nem seus movimentos. É outra coisa que está decidindo. É outra coisa que está controlando seu corpo. Ou seja, ela é mais uma marionete de algum ser. Esse é o pensamento dela. Diferente da versão menor. A cabrionete menor é a concretização desse pensamento que a cabrionete maior tem. Ela literalmente está sendo controlada por cordas, como literalmente uma marionete. A gente consegue realmente perceber isso. Então, o elemento controle seria basicamente a sensação de você estar sendo controlado, sendo a cabrionete maior o pensamento de você estar sendo controlado e a cabrionete menor a realização desse pensamento, ou seja, literalmente você está sendo controlado. Resumindo, voodoo. Voodoo é pra Jacu. O paranormal de farsa vive por 4 princípios: enganar, dissimular, fingir e distrair. As formas maior e menor de semblufo simbolizam a falsa projeção de nós mesmos que apresentamos aos outros e o verdadeiro eu que mantemos oculto. Esse é um pedaço da biografia do semblufo, que é o paranormal do elemento farsa. E resumindo esse pedacinho e a biografia completa dele, diz o seguinte: o semblufo maior, que é esse aí que está aparecendo na tela, então, não é ele realmente, é uma farsa, é uma mentira. Pelo que dá pra entender, ele faz isso para assim, para esconder que ele realmente é. Eu acho que é para se encaixar com os outros monstros. E realmente, é uma aparência bem até que inofensiva. Quem olha acha que ele é uma coruja. Agora, o semblufo menor é o semblufo verdadeiro, sem disfarce. Pelo que dá pra entender, realmente, esse bicho aí que parece ter vindo de algum filme de terror, quer dizer, se ele for adaptado para um filme de terror, é ele de verdade. Ou seja, ele literalmente finge que é aquela coruja inofensiva para ninguém ficar meio que assustado ou perturbado com essa aparência do menor. Ou seja, ele cria um disfarce, ele cria uma farsa para se encaixar, escondendo que ele é de verdade. Então o elemento farsa seria algo como um elemento hipócrita. Seria algo como, tipo, você esconder quem você é de verdade. Você mentir pros outros. Sendo o semblufo maior a farsa completa, tipo, ele literalmente fingindo que ele é aquela coruja, se disfarçando. E o semblufo menor, quem ele realmente é, sem a farsa, sem nada. Olha, esse tem o que falar, hein?
Agora a gente tem um problema. Por quê? Arquirina, beleza, já apareceu lá o título Ruína. Só que olha isso. Primeiro eu vou citar o primeiro pedaço da biografia dela, um pedaço da biografia dela, e depois eu coloco uma outra e aí eles vão entender o probleminha. Veja bem, a maioria dos estudiosos de monstros o aceita como verdade absoluta e acredita que ruína se refere a um processo lento, ou seja, a perfeição imaculada da forma maior de Arquirina, gradualmente vítima da erosão e da marcha inexorável do tempo, dilapidando-se finalmente na menor. O que está sendo falado aqui é o seguinte: os estudiosos acreditam que ruína é um processo lento de degradação, ou seja, algo intacto ao longo do tempo vai se deteriorando até se tornar uma ruína. É o que está sendo explicado aqui na Arquirina. A Arquirina Maior é um monumento intacto, é uma instalação, uma estrutura intacta. Instalação ela não é, né? Mas eu estou querendo dizer é o seguinte: uma estrutura intacta. E ao longo do tempo, ações climáticas, desastres naturais, ela simplesmente se torna uma ruína, ou seja, ela se torna a Arquirina Menor. Até aí tudo bem, só que lembra que eu disse que tem um outro pedaço da biografia da Arquirina que complica essa explicação? Então, vou mostrar e vou ler agora. Um grupo muito menor de acadêmicos argumenta que este é um caso de homofonia linguística, que runa é o discernimento superior do elemento de Arquirina, dadas as marcas enigmáticas que brilham nos corpos de ambas as formas enquanto atuam. O que elas, por sua vez, representam, esses mesmos acadêmicos admitem não ter a menor ideia. Então, meio que a segunda parte fala sobre uma tal segunda teoria sobre que paranormal é a Arquirina, que é a runa, devido a essas escritas, esses desenhos que tem em ambos os dois paranormais, no caso, no par. E é óbvio que é o elemento ruína, né? É óbvio que é ruína, porque tá o próprio nome lá. Então podemos chegar à seguinte conclusão, de que a Arquirina Maior representa um monumento ainda intacto, ou seja, antes de entrar em ruínas. E a Arquirina Menor, um monumento em ruínas. Ou pensando de outra forma, a Arquirina Maior representa um ser vivo ainda ativo, ainda cheio de energia, e a Arquirina Menor um ser vivo desgastado, sem energia, cansado. Olha, outro que tem que falar, hein? Brilhando na escuridão está o furtivo cintilante, um par anormal cujas formas maior e menor evocam um vazio escuro e incognoscível do espaço e a profundidade impenetrável das águas profundas, respectivamente. Assim como a Arquirina, a biografia da Arquirina, mostra o que simboliza o elemento ruína, o cintilante é a mesma coisa, só que ele tem algo mais além, se é assim que eu posso dizer. Bem, quando a gente fala de profundidade, normalmente a gente pensa em algo abaixo da gente, algo literalmente abaixo do solo. Então faz sentido o cintilante menor, até porque profundidade, meio que profundeza do oceano. Só que o cintilante maior, ele é do espaço, então faz sentido essa profundidade. Aí que vem, profundidade não é uma localização, é algo relacionado à percepção. Na realidade, a profundidade é as profundezas, o quão longe a gente vai para entender algum canto da ciência, o quão longe a gente vai com as nossas pesquisas, nossos pensamentos, para compreender e entender e estudar alguma região, alguma área onde a gente entende como desconhecido. É basicamente o que se resume os cintilantes. O cintilante maior, ele representa as profundezas do espaço, o inexplorável espaço que a gente não descobriu. E o cintilante menor, as profundezas do oceano, os lugares que ainda não foram mapeados e os lugares que ainda não sabemos, não temos um conhecimento exato. Então o cintilante maior representa as profundezas do espaço, os conhecimentos que a gente ainda não encontrou, e o cintilante menor, as profundezas do oceano,
os conhecimentos que a gente não conseguiu até agora. E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like. Se gostarem do canal, podem se inscrever. E é isso. Aqui é o Matheus. E um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite pra vocês. Falou!